Sábado, querida igreja. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. É uma alegria poder estar aqui com vocês, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Vejo muitos rostos novos. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos visitam. E talvez não foi nada planeado, nós temos esse costume de sempre depois do momento infantil, nós seguimos com a pregação. E o curioso é que eu gostaria de começar essa reflexão com vocês dizendo o que muitas pessoas dizem por aí. Algumas pessoas dizem que a melhor fase da vida é a da criança. E sem pegadinhas, quem é que concorda com essa afirmação? Só por curiosidade. Eu acho que só 2 pessoas, 3 pessoas. Agora já está. O povo já está perdendo a timidez e já está levantando a mão. Pronto. Eu não quero aqui entrar no mérito da discussão. Mas uma coisa eu me arrisco a dizer. É que a fase ser criança é uma das melhores fases da vida. Porque parem e pensem para refletir um pouquinho comigo. Quando você é criança, você brinca, você se diverte tão facilmente. As preocupações... Eu me lembro que quando eu era criança, a única preocupação que eu tinha eram as notas da escola. Então, é muito prazeroso ser criança. E a verdade é que ninguém pode e ninguém deve pular a fase de ser criança. Mas como disse um autor do século XX, um teólogo chamado Francis Schaeffer, existem 2 coisas importantes na vida. A primeira é nascer e a segunda é crescer. Ninguém pode crescer se não nascer. E se nascer, precisa crescer. Por mais deleitosa e prazerosa que seja a fase de ser criança, é preciso crescer. É necessário crescer. É imprescindível que cresçamos e cresçamos saudavelmente. Porque assim como nenhum pai espera que o filho, assim que nasça, já comece a falar, a andar e a correr, nenhum pai ficaria tranquilo se um filho já com 10 anos de idade ainda tivesse dificuldade para falar, andar ou correr, não é verdade? Então, humanamente falando, uma vez gerados, uma vez nascidos, é importante que cresçamos. E cresçamos saudavelmente. Meus amigos e irmãos, esta é uma realidade que também se aplica à vida espiritual da Igreja de Jesus. Por mais duro e difícil que possa ser, a verdade é que nós não podemos olhar para a igreja apenas como um orfanato. Tem crianças? Tem. E glória a Deus por isso. E no sentido de pureza, sempre há de ter. Mas no sentido de crescimento espiritual, no sentido de maturidade cristã, é necessário que agora, uma vez gerado, e agora gerado pelo Espírito, todos os filhos de Deus cresçam, amadureçam. E é sobre isso que nós iremos falar
nessa manhã. Todo cristão ele deve progredir na fé. Isso é inegável. Há alguém aqui que discorde disso? Isso é inegável. Todo cristão deve progredir na fé. Agora, se isso é um fato, a pergunta que todos nós devemos fazer é: estou eu progredindo? Estou eu crescendo? Porque se nós pegássemos todos os anos que nós temos de cristãos, de cristianismo, e transformássemos em um gráfico, será que esse gráfico ele se mostraria crescente? Ou ele se revelaria estagnado? No mesmo ponto de quando nós iniciamos anos, muitas vezes anos atrás. Então é sobre esse tema que nós iremos falar nessa manhã. E eu queria convidar vocês a abrir juntamente comigo a Bíblia em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. E o capítulo é o capítulo 2. E nós vamos ler, em princípio, do versículo 1 até o versículo 3. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Aparentemente todos encontraram, diz assim a palavra de Deus. Para aqueles que não possuem a Bíblia, temos aqui projetado. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Em algumas versões complementa dizendo para a salvação. Não é o caso aqui. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, bondoso, bom. Eu não sei se vocês observaram nessa leitura que nós fizemos, rápida aqui, mas Pedro, ao falar de crescimento espiritual, ele usa dois verbos no início dos dois primeiros versículos, que é o verbo deixar e o verbo desejar. Ou seja, para aqueles que desejam crescer, primeiramente é preciso deixar, despojar. A gente vai aprofundar essa palavra, o conceito dessa palavra. Deixar o quê? Deixar toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, toda a inveja e toda murmuração. Agora atentem que Pedro está quantificando aqui. Ele não está dizendo assim, é preciso deixar um pouco o engano. Não, deixa só um pouquinho aí de fingir, deixa só um pouquinho de invejar. Não, ele está dizendo, é preciso deixar todo o engano, toda maldade. Porque esses 5 itens que Pedro utiliza aqui não restringe a lista de tudo aquilo que é preciso para nós crescermos. Na verdade, esses 5 itens, malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração, é a representação da maldade que nós precisamos deixar. E interessante que
A palavra deixar, no original grego, que Pedro está usando aqui, significa aquilo que nós fazemos ao tirar a roupa, despir-se. Ou seja, não é que você seja maldade, mas as suas roupas são. Não é que você seja mal, mas as suas palavras são. O seu jeito de agir está sendo. A sua forma de proceder, de agir, de pensar, está sendo. E aqui eu aprendo uma lição preciosíssima. Que é impossível existir crescimento espiritual sem bons relacionamentos horizontais. Porque todas essas coisas não são contra outro indivíduo se não for o meu próximo. Então é impossível nós progredirmos na fé, dizermos que somos crentes maduros, se ainda existem situações pendentes ou esse tipo de sentimento em nossos corações. Alguns acham equivocadamente que o crescimento espiritual ele está relacionado com a quantidade de conhecimento que uma pessoa possui. Mas a verdade é que conhecimento sem relacionamento não gera crescimento. Conhecimento sem relacionamento gera orgulho, vaidade e soberba. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz que o conhecimento gera orgulho, mas o amor edifica. É claro que a maturidade ela passa pelo conhecimento. Eu não estou dizendo o contrário. Mas é importante que este conhecimento ele seja transformado, convertido na capacidade de eu me relacionar bem com o meu próximo. Porque conhecimento sem relacionamento não gera crescimento. E aqui está um dos pontos que mais me impressiona na vida do apóstolo Paulo. Vocês sabem que o apóstolo Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento, isso pela graça de Deus e divina revelação do Espírito Santo. Vocês sabem que Paulo era pastor, Paulo era missionário, e Paulo era teólogo também. Mas Paulo não pensava em teologia apenas de maneira acadêmica. Paulo não deixava e não usava todo o seu acervo teológico apenas em uma biblioteca. Paulo utilizava da teologia para tratar de assuntos práticos e concretos, muitas vezes dentro da igreja. E um exemplo disso eu queria abrir com vocês em Filipenses capítulo 2, para vocês perceberem o versículo 1 até o versículo 11, vai ser projetado aqui, aqueles que não trouxeram as suas Bíblias.
Aqui Paulo vai evocar aquele que para mim é um dos textos mais fantásticos das Escrituras. Um dos mais bonitos de toda a cristologia bíblica. E ele vai evocar esse texto não de uma maneira acadêmica, mas ele vai evocar esse texto para tratar de um problema de relacionamento dentro da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o 11. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você estuda o contexto desta carta, você percebe que uma das principais razões, dos motivos que o apóstolo Paulo redige, é justamente para tratar de problemas de relacionamento que existiam naquela igreja. E no capítulo 4, versículo 2, ele cita nomes. Diz lá assim, capítulo 4, versículo 2: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Amém. Meus irmãos, é claro que o conhecimento é uma bênção. E todos nós devemos crescer em conhecimento. Mas a maturidade cristã, o crescimento espiritual, ele não é determinado pelo nível de conhecimento que uma pessoa possui. A não ser que este conhecimento seja transformado na capacidade de eu me relacionar bem com o meu próximo. Será que se nós fôssemos submetidos a um concurso bíblico, e eu não estou falando aqui de perguntas e respostas, mas um concurso bíblico de prática, será que nós poderíamos dizer que somos crentes maduros? A segunda palavra, o segundo verbo que o apóstolo Pedro vai utilizar, agora sim,
deixado todas essas coisas para trás, é desejar. Desejar afetuosamente, como recém-nascidos, o leite racional. É interessante Pedro utilizar esse exemplo, recém-nascidos. Eu não sei se vocês, ao lerem esse texto algumas vezes, já pararam para refletir que ninguém precisa instruir uma criança recém-nascida a procurar o alimento que lhe dá crescimento. É natural, é espontâneo. A mesma coisa é com o cristão, agora gerado pelo Espírito. É natural que ele procure a palavra de Deus, o conhecimento, o estudo. É natural. Mas às vezes é aqui que mora o problema. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, já há um tempo atrás, onde se entrevistou algumas milhares de pessoas. E dessas milhares de pessoas, foi constatado que 81% delas diziam conhecer as Escrituras. 81%, é um bom número, não é verdade? É um bom número. Podia ser melhor? Podia, mas não deixa de ser um bom número. Só que aí eles foram continuando a fazer perguntas e constatou-se que desses que diziam conhecer a Bíblia, 43% não sabia nem qual eram os 5 primeiros livros da Bíblia. E desses que diziam conhecer a Bíblia, 50% dizia que João Batista era um dos 12 apóstolos. Desses que diziam conhecer a Bíblia, 48% achavam que existia na Bíblia um livro chamado Livro de Tomé. Desses que diziam, e agora pasmem os senhores, que diziam conhecer a Bíblia, 58% não sabia quem fez o Sermão da Montanha. Fez-me lembrar aquela história que já foi contada, acredito eu, aqui, que o pastor chega com as crianças e pergunta para as crianças quem foi que derrubou o muro de Jericó. Aí uma das crianças logo responde: pastor, não fui eu. Aí o pastor: não, calma, vira para outra criança: eu só estou perguntando quem derrubou o muro de Jericó. Aí outra: não, pastor, eu sei que eu sou levado, mas eu juro que não fui eu. Aí o pastor, preocupado, procura a professora das crianças e diz: professora, eu estou preocupado. Eu cheguei com as crianças perguntando quem foi que derrubou o muro de Jericó e elas falaram que não foram elas. Aí a professora: não, calma, pastor. Eu sei que as crianças são levadas, mas se elas disseram que não foi elas, é porque realmente não foi elas. O pastor, em choque, decide chamar o conselho e leva a questão para o conselho. Irmãos, expõe a situação: irmãos, eu procurei as crianças para perguntar quem derrubou o muro de Jericó e elas falaram que não foram elas. Então eu fui com a professora e a professora disse que se não foram elas é porque realmente não foram elas. Então ele pergunta: o que faremos? Então o ancião levanta a mão: calma, pastor. Quanto é o muro? Eu pago. Amigos, é uma história que pode parecer engraçada, mas é dramática. Eu não sei se vocês sabem, mas lá nos primeiros séculos, antes da profissão de fé de alguém, antes do batismo de alguém, era exigido que aquela pessoa ela decorasse os 10 mandamentos,
o Pai Nosso e o Credo Apostólico. Alguém que ia ser ordenado, ela tinha que, além dessas coisas, decorar os salmos. E como diz lá na minha terra, lá no Brasil, se fosse hoje, muitos de nós estaria, na verdade, no sal, perdidos. Às vezes, a gente encontra irmãos que o pregador fala, hoje nós vamos pregar no livro de Abacuque. E o irmão olha para o lado, Abacuque? Mas tem mesmo esse livro na Bíblia? Nós somos uma geração, amigos, de amplo conhecimento. Mas às vezes raso em quase tudo. E sabe qual é o perigo disso? Principalmente no contexto eclesiástico, no conceito cristão, é que falta crivo, falta filtro, falta capacidade de discernir as coisas corretamente, de tomar as melhores decisões. Crescimento espiritual implica, sim, em um bom relacionamento com o próximo, mas também implica em um bom relacionamento com a palavra de Deus. Deus deseja que cresçamos na verdade. Se é que de fato nós já provamos que Deus é bom. Nós certamente desejaremos a verdade. Sabe aquilo que você prova uma vez, que te marca tanto que você precisa provar outras vezes? É disso que Pedro está falando. Porque se uma vez você provou de fato que Deus é bom, você vai querer provar de novo. E de novo. E de novo. E outra vez. E outra vez. E outra vez. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de lhe convidar, juntamente comigo, a não olhar para fora, mas a olhar para dentro. A pegar uma régua e medir se realmente nós estamos crescendo espiritualmente falando. Lembrando que para crescer é preciso deixar e desejar. Que Deus em Cristo os abençoe.